Eu vou quebrar o protocolo aqui. Dá mais um aplauso bem forte para Jesus aí. Que testemunhos abençoados nessa noite. Glória a Deus pela vida de vocês, pela coragem de vocês testemunhar. Quantas vitórias. Vou guardar esse microfone aqui. Agora eu vou fazer o protocolo certo então. Sou um filho amado do Pai, vencendo a orfandade, a rejeição, vencendo a ira diariamente, vencendo a preguiça, vencendo o medo de falar em público. Meu nome é Vitor. Tudo bem com vocês, gente? Deixa eu colocar meu cronômetro aqui, senão o Lão começa a piscar para mim ali, já fica um negócio estranho, né, Lão? Tem 10 minutos aí, isso ajuda muito, hein? Por favor, pode colocar quando estiver faltando aí. Gente do céu, vocês estão quase terminando esse programa. Glória a Deus pela vida de vocês. Uma salva de palmas para vocês então agora, viu? Não sei quem puxou o aplauso, mas é de Deus. Porque eu tenho certeza que você lembra, e eu não estou falando aqui com espírito julgador, tá? Mas tente lembrar de alguém que começou esse programa com você e que acabou desistindo por algum motivo qualquer. Você lembra de alguém que começou esse ano, esse programa e acabou não conseguindo terminar? Porque não é fácil, gente. É fácil para você estar aqui hoje? Quem aqui passa inúmeras lutas para estar aqui todas as terças-feiras, seja no trabalho, seja na família, seja o cachorro que já quer te morder na saída, alguma coisa acontece na terça-feira. Quem passa por alguns perrengues aqui para estar aqui na terça? Porque é uma luta espiritual, gente. O inimigo não quer que você esteja aqui, o inimigo não quer que você termine esse programa, o inimigo não quer que você se cure por completo, mas o inimigo já foi derrotado lá na cruz. E você vai finalizar e você vai terminar, porque faltam só 5, né? Foi falado aqui, de hoje mais 4, né? Então não desista, vai até o final. Eu estive aqui esse ano na semana 6, e agora estou aqui na semana 26. Isso não significa nada, né? É só uma coincidência, né? Não quer dizer espiritualmente, 20 semanas depois, aqui estou eu. Não, fui semana 6, semana 26, estou aqui de novo. Que privilégio estar participando aqui com vocês dessa decisão 7, né? Eu anotei aqui, o que você já fez já, Você já admitiu, quem admitiu aqui já? Você já admitiu, você já confiou, quem confia? Você já entregou, quem já entregou para Deus? Você já dependeu, quem se tornou um dependente do Senhor? Você já obedeceu, quem é um obediente? Você já confessou e agora você precisa reparar. E é fácil reparar, gente? Não é fácil reparar, só que você vai dizer agora, para o mundo espiritual ouvir. Eu sei que, eu não vou mandar você olhar para o lado, porque eu sei que ninguém gosta de olhar para o lado e repetir, mas só fala bem alto, eu me disponho a reparar. Glória a Deus, eu sei que você vai com certeza se dispor a reparar. Tem que ligar aqui, né? Está liberado lá já? Fechou. Você se dispõe a reparar. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Colossenses, eu não sei se ficou pequenininho, mas acho que dá para vocês ler, né? Eu vou acompanhar aqui no material, tem no material de vocês também, se vocês quiserem acompanhar ali pelo slide, ficou um pouquinho pequena a letra, mas vai dar para você ver. Colossenses 3, 12 e 13 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Continuando a reparar. Semana passada, se eu não me engano, era o Renatinho que estava aqui, né? Dei olhando aqui, dei uma olhada no YouTube, o Renatinho estava aqui. E ele ensinou, né, a gente, vocês, a praticar os 4 pilares do perdão. Eu não vou pregar de novo a semana passada, mas é importante a gente relembrar os 4 pilares do perdão. Que é, primeiro, Deus já te perdoou, você precisa lembrar disso. Segundo, você precisa perdoar quem te feriu. Terceiro, você precisa pedir perdão pelos seus erros. E quarto, e talvez o mais difícil, você precisa se perdoar. Você entendeu esses 4 pilares do perdão, e agora você já teve a oportunidade nessa semana de colocar em prática. E agora nós vamos continuar a reparar, é a terceira semana de reparação.
Semana passada foi a segunda semana de reparação, e agora nós estamos na terceira semana de reparação. E além de oferecer perdão, além de você chegar para alguém e falar, eu te perdoo, você precisa também reparar os danos que você já causou a outras pessoas. Exceto quando você fazer isso, vai provocar mais dano ainda a essas pessoas ou a outras. E quando eu falo em reparação de danos, quando eu falo em reparar danos feitos a outras pessoas, eu lembro de um personagem na Bíblia, que é de Zaqueu. Quem aqui já ouviu falar de Zaqueu? Talvez naquela música, né, famosa, né, antiga já, né? Antiga, uns 10, 15 anos, né? Tem gente que até ameaçou cantar, e eu não vou cantar, porque se eu cantar, o Paulinho vai assistir, vai me chamar para o louvor para cantar, e eu não quero entrar no louvor para cantar. Zaqueu, para quem não conhece a história dele, ele era um coletor de impostos, era um cobrador de impostos, mas naquela época, os cobradores de impostos, eles eram considerados traidores do povo de Deus, porque ele também era um israelita, ele também pertencia ao povo de Deus, mas ele servia a Roma. Ele servia a Itália, que era quem oprimia o povo de Deus, quem oprimia os judeus naquela época, e ele, mesmo sendo um judeu, ele traía o seu povo, cobrando imposto, mas ele não cobrava só o imposto. Sabe como é que era os ganhos dos cobradores de impostos naquela época? Ele não tinha um salário de Roma. O imperador chegava para ele e falava assim, olha, o imposto devido do lão é 1.000, o que você cobrar acima de 1.000 é teu. Então ele ganhava através da extorsão, o que ele conseguia extorquir, cobrando a mais do que era devido, era dele. Então quando ele tem um encontro com Jesus, a palavra diz que ele era bem baixinho, ele sobe numa árvore para ver Jesus, Jesus vê ele chama a atenção de Jesus, Jesus pede para ele descer, ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai até a casa dele, a palavra não fala o que eles conversam, mas depois dessa conversa, Zaqueu chega para Jesus e fala, se eu fiz um dano a alguém, se eu roubei alguém, se eu extorqui alguém, eu vou reparar tudo isso que eu fiz, e vou devolver 4 vezes mais de tudo que eu roubei dessas pessoas. Ele sabia que ele tinha feito esse tipo de extorsão, ele sabia que tinha enganado as pessoas, ele sabia que tinha roubado, só que ele decidiu reparar. Não bastava ele somente chegar para as pessoas e falar, olha, me perdoa, me desculpa por ter roubado você, me desculpa por ter te extorquido. Ele entendeu a importância da reparação, e é isso que você precisa entender nessa noite. Você vai entender por que você deve fazer reparações. Por que eu devo fazer reparações? Pode ser que você até tenha alguma hesitação, porque é difícil, gente, você procurar pessoas que você feriu, talvez num passado distante, num passado não tão distante, mas requer muita coragem você procurar alguém que você feriu para fazer reparações, e talvez você hesite em fazer isso. Talvez você pense assim, se Deus já me perdoou, porque Deus perdoou você. Nós já vimos os 4 pilares do perdão. Isso não é suficiente? Já não está bom? Já não está resolvido? Já não está tudo certo? Não basta que Deus tenha me perdoado? Por que eu tenho que ir lá desenterrar o passado? Aquilo já está resolvido, Deus me perdoou, já foi colocado lá no mar do esquecimento. Porque fazer reparações não é uma coisa natural. Nós não temos esse desejo dentro de nós, naturalmente, de procurar pessoas que ferimos para fazer reparações. Só que a resposta a essa objeção que você pode ter, em pensar, será que eu preciso fazer reparação? Sendo que Deus já me perdoou? É simples, fazer reparações não diz respeito ao seu passado, mas ao seu futuro. Você voltar lá atrás, em coisas que aconteceram talvez há muito tempo atrás, há pouco tempo, independente do tempo, não é revirar um baú de coisas que devem ficar esquecidas, mas é você resolver uma pendência, e depois dessa pendência ser resolvida, é o seu futuro ser liberado para você crescer exponencialmente com Deus, meu irmão. Você precisa ter esse entendimento, não tem a ver com o seu passado, mas com o seu futuro. E antes que você tenha os relacionamentos saudáveis que você deseja ter, quem é que deseja ter relacionamentos saudáveis, familiares, com o filho, com os pais, com os irmãos, com os colegas de trabalho? Eu desejo. É o nosso desafio como cristão. Deus nos criou não para a gente ficar numa caixinha. Eu achei muito legal o que o pastor falou no culto das 19 horas, domingo,
que ele cansou da religiosidade. Ele falou que Deus não se importa de você. É muito legal esse desafio que nós vamos fazer agora de uma vida com propósito. Isso é muito bom, decorar os versículos. Mas Deus não se importa em você saber vários versículos, em você ler a Bíblia todo dia, mas você não conseguir amar as outras pessoas, você não conseguir, na prática, mostrar que você realmente é um cristão, ou seja, ter bons relacionamentos. Deus nos criou para termos bons relacionamentos, e é um desafio para nós. E se você quer ter esses relacionamentos saudáveis que você deseja, você precisa se livrar da culpa, da vergonha e da dor que provocaram o fracasso de muitos dos seus relacionamentos passados. Você vai ter que jogar fora nessa noite a culpa, a vergonha e a dor de relacionamentos que fracassaram lá atrás, para que você possa a partir de agora olhar para frente e ter um novo caminho em questão a relacionamentos saudáveis. E nessa noite nós vamos descobrir como fazer reparações. Existe um trilho, existe um caminho de princípios bíblicos valiosos que estão nesse material de vocês. Vocês fazem a lição sempre depois, né? Vocês não fizeram... vão fazendo junto, né? Eu estou aqui na página 278 agora. Então existe um trilho de princípios bíblicos nesse material que depois, mesmo você fazendo aqui junto, você pode se debruçar em casa, ler de novo, estudar, Deus vai falar contigo, anote, risque. E a primeira atitude que você deve ter para fazer reparações de uma maneira bíblica, e não de uma maneira carnal, e não de uma maneira onde você acha que é o jeito certo de resolver, e às vezes você pode até piorar uma situação. Primeira coisa que você tem que fazer é ter a atitude correta diante de Deus e das pessoas. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 6:37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. A atitude de reparar é procurar por pessoas de forma intencional. Eu preciso te dar uma notícia, não vai acontecer nessa noite. Você pode fazer uma oração, Deus pode te ouvir, mas não vai acontecer um passe de mágica, onde você vai sair ali fora, e o Espírito Santo vai trazer aquela pessoa que você precisa se reparar, e ela vai estar ali esperando você com os braços abertos, e você vai abraçar, e vocês vão chorar, e está tudo resolvido. Deus pode fazer isso? Claro que pode, mas Deus conta com a sua intencionalidade. Deus ele pode mover as montanhas para fazer um encontro que precisa ser feito, dar certo, mas Deus precisa e quer que o seu coração esteja intencionalmente decidido a fazer reparações. Intencionalmente, você precisa tentar restaurar a comunicação com essas pessoas, você precisa abrir mão de mágoas e de ressentimentos. É hora de você agir. Você ficar parado, somente esperando que as coisas se resolvam naturalmente. Como eu disse, Deus pode fazer um milagre, pode, mas Deus ele quer que você intencionalmente haja. É hora de você agir. E depois de você agir, o que você deve fazer? Você precisa fazer uma lista de reparações. Isso é muito importante, uma lista de reparações. Lucas 6:31 diz: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. E quando você estiver preparando a sua lista, e você já vai escrever alguns nomes agora, que o Espírito Santo vai trazer na sua mente agora, alguns nomes que você precisa escrever nessa lista, você não se preocupe de que maneira, como que eu vou fazer essas reparações? Será que eu vou pessoalmente? Será que eu mando um WhatsApp? Será que eu mando um buquê de flor? Será que eu compro um chocolate? Não é a hora de você pensar isso agora. Agora você precisa pensar quais são essas pessoas, porque uma coisa é você identificar essas pessoas, e a outra é agir, que é depois. Você vai dar um passo de cada vez. Então tem uma sugestão para você fazer uma lista de pessoas e fatos que machucaram você, que você precisa estar disposto a perdoar. Coloca na página 280 ali, pelo menos uma, ali tem 7 pessoas e situações que feriram você, na página 280, bem em cima. Lembre pelo menos de uma agora, não preencha as 7 agora, mas pelo menos de uma. Eu tenho certeza que uma já veio à mente agora. Uma pessoa que feriu você, e que você precisa decidir deliberadamente dar perdão a essa pessoa. Você precisa procurar essa pessoa e falar: olha, eu quero te perdoar. Certo? Eu não tenho a nova, desculpa.
Tá, então eu não vou falar o número das páginas só, para não dar confusão. Só vou falar ali os temas. Beleza. Então você vai fazer essa lista, não tem problema, é que eu não tinha apostila nova, eu tenho só a do ano passado. Você vai fazer essa lista de pessoas e depois disso, você vai fazer uma outra lista de pessoas a quem você causou algum dano. Você precisa fazer uma lista de pessoas que você causou algum dano, porque você lembra de pessoas que te feriram, mas você também vem à mente agora, na sua mente, pessoas que você causou algum dano, algo que você fez de errado em alguém. E depois disso, você precisa fazer algo muito importante, que é buscar encorajamento. Você precisa buscar encorajamento, o tópico 3, para não falar o número da página, o tópico 3. Busque encorajamento. Hebreus 10, 24 diz: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Eu achei muito legal uma frase que tem aqui no tópico 3. O material é o mesmo, não tem as mesmas frases, mesmas coisas, só para não ficar, é o mesmo, né? Tem uma frase bem legal aqui, que fala que o encorajamento é o oxigênio da alma. Eu, quando eu vejo alguma frase assim, marcante, eu vou pesquisar. Eu vou lá pegar minhas Barça. Quem tem Barça aqui? Quem que é os velhos aqui que tem Barça aqui? Eu não tenho Barça não, estou brincando, gente. Eu sou moleque, você tem Barça? Eu tinha Barça quando eu era pequeno, eu não sei onde que foi as minhas Barça. Eu entro no Google, que é a Barça digital hoje, né? E eu vou lá e eu fui pesquisar quem escreveu essa frase. O encorajamento é o oxigênio da alma. Quem sabe quem escreveu essa frase? Ninguém vai saber. Ninguém sabe quem escreveu essa frase. Essa frase foi escrita por um homem chamado George Madison Adams. Eu não sei quem que era esse homem, mas eu fui pesquisar a vida dele. Ele foi um congressista americano lá em 1837 até 1920. Na época o Palmeiras nem tinha mundial ainda, lá. Para que tocar nesse assunto, né, irmão? Então, esse congressista americano, ele falou que o encorajamento é o oxigênio da alma, mas sabe outra frase que ele disse, muito legal, que não está aqui no material? Ele disse o seguinte, ó: há pontos altos, todos nós temos pontos altos. Há pontos altos em todas as nossas vidas, e a maioria desses pontos altos, desses momentos bons que nós vivemos, aconteceu através do incentivo de outra pessoa. Você consegue lembrar agora de uma pessoa que incentivou você em alguma coisa? Uma pessoa que te deu um incentivo, talvez para estar aqui, te mandou uma mensagem e falou, viu, vamos no 30 hoje? Você fala, não, hoje eu não vou, olha, hoje está tudo ruim lá em casa, e a pessoa te ligou. Gente, uma ligação hoje vale muita coisa. Quem aqui recebeu uma ligação, hoje é considerado melhor do que um buquê de flor hoje, uma ligação. Porque é áudio no WhatsApp, é mensagem, mas quando a pessoa ligar para você, gente, para te encorajar para você estar aqui, ou te mandar uma mensagem, ou para te dar um encorajamento em qualquer situação, agradeça a Deus por essa pessoa. Lembre de uma pessoa que encorajou você. Você foi incentivado a procurar um confidente. Esse confidente, ele vai encorajar você, e vai ser um instrumento de Deus para ressoar a sua cura. Quem é grato a Deus aqui pelo seu confidente? Glórias a Deus pela vida dos confidentes, que entregam a vida deles para incentivar, encorajar essas pessoas. E falando em encorajamento, eu tenho um vídeo rapidinho para colocar ali. Você pode colocar um vídeo para mim, ele não precisa colocar o áudio, tá? É rapidinho, eu vou sair da frente aqui, é 30 segundos. Esse vídeo falou muito ao meu coração sobre encorajamento. Quem já viu esse vídeo? Gente, olha que legal esse vídeo, gente. Um pai ali, em volta do filho dele, correndo, ensinando o filho a andar de bicicleta, e ele vai em volta, ele vai correndo, e o filho aprendendo a andar, e ele está em volta, eu fico imaginando que ele está falando palavras de incentivo, e ele comemora a vitória do filho, o filho cai no final, mas ele vai lá, abraça, olha a alegria de um pai, gente. Olha que linda essa cena, olha que vídeo bonito, esse vídeo falou muito ao meu coração, porque eu vejo o Espírito Santo agindo da mesma maneira com a gente. Eu vejo o Espírito Santo ficando em volta de você ali, você tentando se equilibrar em meio aos seus problemas, às suas lutas, às suas dificuldades. Será que eu vou no 30 semanas? Será que eu abandono tudo? Será que eu largo? Não está valendo a pena? E o Espírito Santo está ali em volta de você. Ele te dá um encostãozinho, ele usa uma pessoa para te mandar uma mensagem, ele fala com você através da palavra, através de uma música, e aí você vai, você consegue até que você chega aqui. E através do encorajamento, olha o que aconteceu, que legal o que aconteceu com aquele menino. Talvez você não teve um pai
que te encorajou e que teve junto na sua primeira pedalada de bicicleta ali. Eu não sei como é a sua relação familiar, como foi a sua criação, mas eu tenho certeza que você tem um pai, não teve um pai terreno, mas você tem um pai perfeito, que foi o pai que te criou, que te encoraja. E nessa noite, eu quero dizer que Deus manda dizer para você, não desista. Continue buscando esse caminho que você está buscando, que Deus vai honrar a sua vida. Reflita, você tem se encontrado com o seu confidente? Você pode responder, verdade, hein? Não tem mais ou menos, tá? É sim ou não? Não, então é não. Se já balançou a cabeça, já põe não aí. Você tem se encontrado com o seu confidente? Responde aí sim ou não. E quais reparações você já identificou como sendo necessárias? Já existem algumas reparações durante essa ministração, durante os testemunhos, durante o louvor, que o Espírito Santo já está incomodando você. Você precisa resolver isso. Sabe aquele furinho na parede, que a esposa já pediu para o marido arrumar, e ele fala para ela, olha, não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses que eu tenho que arrumar aquele furo. E você vai deixando, e o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa noite. Você precisa reparar, você vai anotar aí quais reparações você já identificou como sendo necessárias. E nós temos um próximo passo. O próximo passo talvez seja o mais difícil, gente. Na minha humilde opinião, esse passo eu acredito ser o mais difícil, que é não esperar nada em troca. Olha o que diz Lucas 6,35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Gente, isso é muito difícil. A gente gosta de receber de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Eu trouxe esse livro aqui. Esse livro foi o primeiro livro que nós lemos aqui no Clube da Leitura, Os Homens, chamado Paternidade Bem Resolvida, do pastor Fabiano Ribeiro, lá da igreja de São José, igreja da cidade. Quem já leu esse livro aqui? Eu recomendo esse livro para você que precisa ressignificar o seu entendimento sobre a paternidade de Deus em relação a você. E aqui nesse livro ele conta o testemunho, um testemunho real, de uma pessoa que ele colocou o nome fictício para não expor a pessoa, lá da igreja deles, que ele colocou o nome de Nívia, mas é um testemunho real. A Nívia, ela conviveu e nasceu num lar cheio de brigas e confusões, e o pai dela tinha problema com bebida, e o pai dela constantemente andava armado, até que um belo dia o pai dela brigou com a mãe, e aí ela foi entrar na briga para separar a confusão com a mãe, e o pai dela estava bêbado, ele tentou bater na mãe, e acabou batendo nela, e ela foi se defender, e o pai, num acesso de ira, a mãe foi tentar bater no pai, porque bateu na filha, o pai pegou a arma, e matou a mãe na frente da filha. Isso é uma história real, isso não é uma invenção, isso está aqui nesse livro. E esse pai foi preso, e essa menina saiu de casa, eu não lembro a idade que ela tinha, e depois de somente muitos anos, ela teve um encontro com Jesus. O pai dela foi preso, cumpriu a prisão, e saiu, e ela decidiu nunca mais ter contato com o pai dela, ela decidiu nunca mais ver o pai dela, não vou mais falar com ele, mas ela teve um encontro com Jesus, na sua juventude ainda. Ela tinha 12 anos quando aconteceu a situação, e ainda jovem, solteira, ela teve um encontro com Jesus, e até que um dia o Espírito Santo falou, você precisa tomar atitude, você precisa buscar essa reparação, você precisa ligar para ele, você precisa começar a conversar com ele, e ela entrou em contato com ele, e foi difícil na primeira vez, e o Espírito Santo falou o coração dela. Antes de desligar a ligação, você fala, te amo, pai. E ela chegou para ele e falou, pai, eu te amo. Sabe o que ele respondeu para ela? Obrigado. Gente, eu acho que a pior coisa que você pode ouvir de uma pessoa, quando a pessoa fala, eu te amo, eu não sei aqui quem já teve aquelas paixões de adolescente, sabe, pré-adolescente, que você chegava lá todo apaixonado na escola, com 10, 11, 12, 13, 14 anos, e chegava para a pessoa e falava assim, olha, eu quero dizer que eu te amo, e a pessoa olhava para você e falava, legal, obrigado. Gente, ouvir um obrigado, quando você fala eu te amo, talvez seja a coisa mais, onde você fica sem graça, mas no caso dela, isso destroçou o coração dela. Ela escreveu aqui no testemunho dela, que quando ele falou obrigado, ela se sentiu mais rejeitada ainda por ele, e ela desligou a ligação na cara dele, e o Espírito Santo continua falando, você vai continuar insistindo,
Você vai continuar tentando. E na outra semana ela ligou de novo. E no final ela falava, eu te amo. E o pai dela falava, obrigado. Toda semana ela ligava, a mesma resposta. Até que um belo dia, quando ela ia falar, pai, ele falou para ela, filha, eu preciso te dizer, eu te amo. E eles tiveram esse relacionamento que foi rompido de uma maneira tão triste, tão pesada, reconstruído através de uma decisão dela insistir, sem esperar nada em troca. Talvez no primeiro eu te amo, que ela disse, e ele falou obrigado, ela poderia ter se sentido tão ferida, onde ela poderia falar assim, eu desisto, eu não quero mais saber dele. Mas ela foi persistente, porque é difícil, gente. Nós esperamos receber de volta. Só que perdoar realmente, sem esperar absolutamente nada em troca, nada mesmo. Essa é a nossa missão. Apenas faça a sua parte. Decida fazer a sua parte, somente isso. Não espere nada em troca. Se vier em troca, amém, glória a Deus por isso. Mas pode ser que não venha, meu irmão. Nós não temos essa promessa, que você vai procurar alguém que você feriu, principalmente nessa situação, onde você vai buscar fazer a reparação, vai pedir perdão, vai falar talvez um eu te amo para um familiar, para alguém que você feriu, talvez essa pessoa vai responder obrigado, e você tem que estar preparado para isso, e deixar o Espírito Santo consolar o seu coração, e você continuar orando, até que o Espírito Santo faça a obra, e restaure esse relacionamento por completo, amém? E também, muito importante, um outro passo para fazer reparação, é você escolher o momento oportuno. Eclesiastes 3:1 fala que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Você tem que ter esse senso de momento. Você precisa entender que tem duas situações que podem acontecer. A primeira delas é o medo, que pode paralisar você, o orgulho pode cegar você, você fica achando que você não precisa reparar. Então você tem que vencer o medo, você tem que vencer o orgulho. Só que por outro lado, algumas pessoas, elas acham que o quanto antes eu fazer as reparações, eu vou acabar com essa situação, então toma uma atitude precipitada e estraga tudo. Talvez você saia daqui hoje, desesperada já para ligar para alguém, e talvez não era para fazer hoje. Você tem que ter esse total discernimento do Espírito Santo, desse timing, de quando agir. Ore para Deus, você já fez a sua lista, você já sabe que você precisa tomar uma ação. Coloque na sua oração, quando você for orar, fazer o seu devocional, ore em voz alta, fale o nome dessa pessoa. Deus, eu quero colocar o nome dessa pessoa, eu preciso me reparar com ela, Deus, e eu sei que eu preciso me reparar o quanto antes, mas me mostra qual é o tempo correto de eu fazer isso, para não piorar ainda mais as coisas, e Deus vai te mostrar, porque é o equilíbrio, você precisa desse equilíbrio. Seja sábio. Tiago 1:5 e 6 fala, aquele que deseja ter sabedoria, peça, que Deus dará livremente. Ore pedindo sabedoria, Deus vai te dar sabedoria, discernimento, para que você tenha o entendimento do tempo perfeito de fazer essas reparações. E a última ação que você precisa tomar, o último trilho bíblico, a última maneira que você precisa fazer para reparar aquilo que você precisa resolver, que é o 6, é começar a viver as promessas de Deus. Romanos 12:18-19 diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Fazer reparações é um ato de obediência a Deus, é um ato de obediência à palavra de Deus. Você não vai estar obedecendo a um entendimento que o 30 semanas teve. O pessoal lá do 30 semanas entendeu que nós precisamos reparar. O Vitor falou, não, o pastor Jefferson, não, gente, você vai estar obedecendo a palavra de Deus, você vai estar obedecendo as Escrituras. E isso vai levar você a viver as promessas de Deus. A obediência vai levar você a ter uma vida leve, uma vida de paz, uma vida de harmonia com Deus, com você mesmo, com o próximo. Tirar talvez aquela mochila cheia de pedra que você está carregando, onde você sabe que você precisa resolver coisas lá do passado. Deixe todo o julgamento para Deus. Talvez há pessoas aqui nessa noite que precisam decidir perdoar, que é muito mais difícil do que você pedir perdão, que é você perdoar alguém que te feriu de uma maneira pesada.
algo que você passou no passado, e você não consegue deixar de julgar essa pessoa. Deixa o julgamento para Deus. Somente Deus pode julgar e condenar uma pessoa, pois Ele é o justo juiz. Salmo 119, 137 diz: justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Quem aqui já assistiu ou já leu aquele livro A Cabana, que depois virou um filme? Não é um livro cristão, gente, mas ele tem lá a representação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e eu recomendo esse livro, esse filme é muito bom. E tem uma cena que mais me impactou desse filme, para quem assistiu vai lembrar talvez, que é, para quem não conhece a história do filme, tá? Vou dar um spoiler aqui. Conta a história de um pai, que é pai de 4 filhos, e a filha mais nova dele sofre um abuso sexual e ela é morta numa cabana. Quando eles vão acampar em família, eles saem de viagem, uma viagem mais linda, naqueles lugares lindos lá nos Estados Unidos, naqueles bosques, e a filha dele some, e aí ela fica vários dias sumida, e até que eles acham, a polícia acha ela numa cabana. Ela foi abusada sexualmente, foi morta, e esse pai entra numa vida de desgosto. Eu me coloco no lugar do que aconteceu com esse pai, até que um dia ele pega o carro e ele vai até essa cabana, e lá ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus, e num certo momento, quando ele está lá, nesse filme, Deus chama ele para colocar ele no trono de juiz. Deus está sentado no trono de juiz. Fala, viu, você é tão bom em julgar as pessoas, porque ele se tornou alguém arrogante. Com tudo isso que aconteceu, ele começou a julgar todo mundo, se tornou uma pessoa crítica, insatisfeita, julgadora. E aí Deus falou, senta aqui no meu trono, agora você vai julgar. E aí Deus começa a passar algumas cenas do passado, e ele começa a julgar aquelas pessoas. Não, esse aqui merece o inferno, não, esse aqui merece, e Deus vai voltando as cenas, até que em algum momento ele começa a culpar o próprio Deus, e fala, você é o culpado de tudo, você é o culpado de tudo. E aí Deus traz os 3 filhos dele, ele coloca os 3 filhos dele um do lado do outro, e fala, agora você vai ter que tomar uma decisão, um dos teus 3 filhos vai ter que ir para o inferno. Você vai ter que escolher qual dos teus 3 filhos vai ir para o inferno. Aí Deus coloca os filhos em frente dele e vai começando a falar todas as características ruins de cada filho. Ele vai falando, não, esse filho não, esse não, até que no final ele fala, olha, deixa eu ir no lugar deles. Esse pai fala, deixa que eu vou no lugar deles, por favor me leve no lugar deles. E aí Deus, ele tira aquelas crianças da cena, ele fala, não, agora você pode sair do trono, agora você entende o que eu senti, o que eu sinto pela humanidade. Isso é o que eu senti, porque eu entreguei o meu filho Jesus por pecadores, por pessoas que talvez vocês julgam que não mereçam, e nós temos muitas vezes dentro de nós, esse entendimento de julgar, e eu não vou perdoar, eu não vou fazer reparações, aquela pessoa me feriu, você não sabe o que ela fez comigo. Realmente eu não sei o motivo que você foi ferido, eu não sei o porquê você está aqui, talvez com uma ferida forte que alguém fez com você, mas eu tenho certeza que mais do que nós fizemos com Jesus, que através dos nossos pecados, nós colocamos Ele naquela cruz, e Ele foi pregado numa cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados, e Ele ainda assim nos perdoou, e nos amou mais que isso essa pessoa não fez com você. Então nós precisamos decidir, deixar o julgamento de lado. E para concluir, eu quero concluir dizendo isso: peça que Deus revele as pessoas que ofenderam você e que ajude você a fazer as reparações necessárias. Peça que Deus te dê forças a você para torná-lo disposto a oferecer perdão àqueles que o feriram. Você precisa pedir para Deus, Ele vai trazer ao seu coração o entendimento de pessoas que feriram você, pessoas que você feriu. Tem um tempinho rápido ainda, Lão? Eu quero contar, gente, para vocês, eu sei que o objetivo meu aqui não é antes de nós ir para a pergunta facilitadora, e antes de você ir para o grupo de partilha, eu quero contar um testemunho rápido, eu vou resumir o mais rápido possível que eu puder aqui, de algo que aconteceu comigo. Eu até trouxe uma foto aqui, ó. Essa foto aqui, eu e minha mãe, ó. Eu bem novinho, né? Não usava barba, essa aí eu e minha mãe. Olha o que aconteceu. Eu sempre fui apegado na minha mãe, sempre. Eu fui criado de uma maneira muito... Eu sou o filho mais velho de 2 irmãos, eu tenho uma irmã mais nova, eu sou mais velho.
E minha mãe sempre foi muito protetora, muito próxima de mim, e eu fui o primeiro filho, e o bebezão, e sempre fui mimado por ela, e eu era um pouco mais distante do meu pai, até que com 15 anos, num belo dia, eu chego em casa, meu pai me dá uma notícia, ele fala para mim, olha, sua mãe saiu de casa. Eu descobri que a sua mãe estava me traindo, sua mãe saiu de casa, já levou todas as coisas dela. Se o louvor quiser subir, pode subir, tá? Fica à vontade. Sua mãe levou todas as coisas, e aquilo para mim foi um baque enorme, porque eu tinha uma dependência emocional muito forte em relação à minha mãe. Muito forte. Eu era muito dependente e ela nem se despediu na minha cabeça. Claro, 15 anos, adolescente, mas eu pensei, poxa, a minha mãe nem se despediu. Ela era tudo para mim, eu achava que eu era tudo para ela. Ela me trocou por um outro homem, trocou meu pai por outro homem, nos deixou agora sozinhos. E eu decidi simplesmente fechar o meu coração para minha mãe. No meu coração eu falei, eu não quero mais me relacionar com a minha mãe. E assim foi, de 2001, que foi quando a minha mãe se separou do meu pai, através dessa situação, até 2009, eu fiquei 8 anos sem me relacionar com a minha mãe. Falava com ela, não tinha WhatsApp na época, mas hora ou outra falava com ela, encontrava às vezes na minha avó, mas eu decidi não ter mais relacionamento com ela. Em 2009, quando eu casei, Deus colocou na minha vida uma pessoa abençoada, que é a Janaína, que começou a me fazer tentar me reaproximar da minha mãe, e eu comecei a me reaproximar dela. E 2 anos depois da gente se reaproximar, a minha mãe, ela tinha muitos problemas de depressão, problemas psicológicos, problemas espirituais, que na época eu não tinha a sabedoria que talvez eu tenha hoje, de pagar um preço de oração para ela, e para tentar resolver esses problemas, eu levei a minha mãe numa igreja que tem um culto de descarrego, na melhor das intenções. Fui levar minha mãe no culto do descarrego, porque é o culto do descarrego que vai resolver. E é óbvio, gente, que piorou tudo, estragou tudo. Não estou aqui fazendo crítica a nenhuma igreja específica, não citei a denominação, mas o culto do descarrego arrebentou com tudo. A gente saiu de lá passado da meia-noite, aconteceram algumas coisas bem complicadas lá, e no outro dia de manhã, na hora do almoço, eu fui com a minha esposa, com a Janaína, na frente da casa da minha mãe, para ver como é que ela estava. Na minha cabeça, não, agora já foi descarregado tudo, né? Está tudo bem, está tudo resolvido. E aí eu cheguei lá, e ela já saiu do portão, abrindo o portão, me dando de dedo e falando, você nunca mais volta aqui. Você só vem aqui para me falar de igreja, você só vem aqui para me falar de pastor, você só quer me levar à igreja, você acha que eu estou endemoniada, você acha que eu estou encapetada, e começou a falar um monte de coisa, e falou, cuspiu tudo que ela tinha para cuspir, e eu só respirei fundo, virei as costas, entrei no carro, olhei para a Janaína e falei, eu nunca mais volto aqui. E tomei essa decisão, agora acabou, eu não quero mais me relacionar com a minha mãe de verdade, agora acabou mesmo. Olha tudo que ela falou para mim, a Janaína respirou, ficou calma, não falou nada naquele momento. Isso foi em julho de 2011, passaram-se agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses sem eu trocar um oi com a minha mãe, evitando os lugares que ela ia, não ia onde ela estava, não mandava mensagem, não ligava, até que no dia do aniversário dela, 29 de novembro de 2011, a Janaína, que eu sempre brinco que é o meu Espírito Santo lá em casa, a minha esposa chega para mim e fala, amor, aniversário da tua mãe hoje, compra uma flor para ela, leva uma flor lá para ela, amor. Eu falei, levar uma flor? Você quer que eu chegue na casa dela e seja recebido igual eu fui recebido aquele dia? Você esqueceu? Você esqueceu o que ela fez para mim aquele dia? Você esqueceu? E comecei a cuspir tudo aquilo, a Janaína respirou, contou até 55 de novo, passou um tempinho, amor, ela é tua mãe, é aniversário dela hoje, compra uma flor, uma rosa, eu vou junto com você, amor. Se ela fizer tudo aquilo de novo, a gente entra no carro e vai embora, mas faz a tua parte. Eu fiquei relutando, e fui lá, tá bom então. Falei para ela, se eu chegar lá com essa rosa, e ela me der de dedo de novo, vai sobrar para você, eu falei. Ela falou, tá bom, ela não tinha combinado nada, né? Gente, eu cheguei na casa da minha mãe, com uma rosa, olha que pão duro, né? Uma rosa, nem para comprar um buquê de flor, né? Cheguei com uma rosa lá. Quando a minha mãe me viu no portão, sabe o que ela fez? Ela me abraçou. Ela abriu os seus braços, ela veio chorando e me abraçou e falou, filho, que bom que você veio, eu estava te esperando, eu sabia que você ia vir, e a gente se abraçou e chorou, e tivemos um tempo ali de comunhão no aniversário dela, e aí ela falou assim, na época o meu filho mais velho, que hoje tem 15 anos, é mais alto que eu, na época ele tinha 3 anos, e a Jana falou, a minha mãe falou assim, vem aqui filho, começa a trazer o Gustavo mais aqui, e a gente combinou um dia fixo para ir lá na casa dela de noite, para passar a noite com ela, e aí eu lembro que uma semana depois, desse dia do aniversário dela, eu fui lá, a gente teve um tempo de reconciliação, só eu, ela e o nosso filho mais velho, o Gustavo,
A Janaína tinha outros compromissos, e ela fez cachorro quente para mim, e a gente se resolveu, e foi tudo lindo, tudo bonito. E na outra semana, quando era o nosso dia da gente se encontrar de novo, eu liguei para ela e disse que ela não estava bem. E ela falou que não estava bem, não, mas eu vou aí igual. E eu cheguei, ela realmente não estava bem. Ela estava meio doente, estava com tosse. Até que no outro dia, os vizinhos me ligam, os vizinhos dela me ligam e falam assim: Vitor, nós estamos internando a sua mãe. Nós internamos a sua mãe, ela não está bem, ela está aqui no hospital, está com dificuldade de respiração. Eu falei: sério? Então amanhã cedo eu vou lá visitar ela. E quando eu cheguei lá no outro dia, ela estava entubada já. E o médico falou assim: olha, tua mãe estava com uma dificuldade muito difícil de respiração e ela precisou ser entubada, então o caso dela é crítico. E no outro dia de manhã eu recebo a ligação que minha mãe faleceu. No dia 16 de dezembro de 2011, 17 dias antes, eu tive que tomar uma decisão, que eu poderia ter, através do meu orgulho, decidido a fechar o meu coração e falar: não, eu não vou, porque ela me feriu, porque ela falou um monte de coisa para mim. Mas através do encorajamento de uma pessoa, através da decisão de reparar uma situação, eu fui até lá. E hoje eu olho para essa foto, eu não sinto dor, eu não sinto tristeza, óbvio que eu sinto saudade, mas isso não me machuca. Talvez eu não poderia estar aqui hoje pregando sobre reparação, se eu não tivesse tido esse tempo com ela aquele dia. E esse testemunho que eu quero dizer para você é que talvez haja alguém que você precisa fazer isso, meu irmão. Eu não sei a tua história, eu não conheço você, mas talvez exista alguém que você precisa resolver isso quanto antes. Eu não estou falando que essa pessoa vai morrer, que vai acontecer, mas comigo aconteceu. 17 dias depois que eu tive uma oportunidade de reparar um relacionamento com a minha mãe, de 10 anos de distância, Deus me deu essa segunda chance, sem eu saber, minha mãe faleceu. Pode acontecer com você? Pode, tomara que não. Então você precisa tomar essa decisão. Que você possa ser encorajado nessa noite a não deixar esperar as coisas acontecerem sozinhas. Nós vamos para o momento de louvor agora. Louvor antes, né? Depois eu faço a pergunta, pode ser? Nós vamos para o louvor agora, que você possa refletir nesse momento de louvor, nessa canção. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu tenho certeza que Ele vai te trazer o encorajamento para você resolver aquilo que precisa ser resolvido, meu irmão.